Irmãos e irmãs, todos os anos, na missa da quarta-feira de cinzas, a palavra de Deus traz estas leituras que nos ajudam nesse espírito de conversão, nesse espírito de recolhimento e preparação durante estes 40 dias, por isto, Quaresma, 40 dias que lembram o deserto de Jesus, ou Jesus no deserto. Claro, Jesus foi ao deserto, portanto podemos falar o deserto da vida de Jesus, preparação para a Semana Santa, intensa e que abre o tempo pascal. E nesse sentido de preparação, de chamada de atenção, de apelo à conversão, é que ouvimos o profeta Joel convidando-nos a que voltemos sempre mais para o nosso Deus, de todo o coração, diz o profeta, com jejuns, com orações, com lágrimas, com penitência, tudo aquilo que pode nos ajudar a voltarmos sempre ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele que é, diz o profeta Joel, bondoso, compassivo, misericordioso e sempre pronto a nos perdoar. O Salmo 50 é exatamente um salmo penitencial, tempo de penitência. Pequei, Senhor, misericórdia, reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está à minha frente, foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e cometi o que é mal aos vossos olhos. Dai-me de novo um coração puro, dai-me de novo a alegria do perdão. Salmo penitencial, este Salmo 50 que nos inspira, que nos ajuda. São Paulo apóstolo também, na carta aos Coríntios, reconciliai-vos, tempo de reconciliação, tempo favorável, tempo de salvação, tempo de reconciliação, tempo favorável, tempo de salvação. Acolhamos todos nós a salvação que o Senhor nos oferece. E o Evangelho de Mateus, tirado de um trecho do Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, um dos apelos do Cristo para a justiça do reino: cuidai que a vossa justiça seja praticada não como aparência, não para que os outros vejam, mas do fundo do coração, com convicção, praticai o jejum, a oração, a esmola. A oração seja no silêncio, ninguém precisa ver, entra no teu quarto, faz em silêncio a tua oração e o Pai ouve e dará a recompensa. Quando jejuardes, não façais semblante de sofrimento, lavai o rosto e não demonstrai que estai jejuando. É o coração, é a atitude do coração que o Senhor exorta. E o jejum, que é a caridade, da mesma forma. Não saiba a mão esquerda o que a tua direita faz. Faça a caridade não ao toque da trombeta, mas de modo discreto, como Cristo, quando fazia o bem, quando curava e dizia: não contem para ninguém,
Pois bem, e nesse sentido de que a quaresma nos impele, nos impulsiona à caridade, é que somos também ajudados pela campanha da fraternidade. Uma palavra sobre o lema: Cristo é a nossa paz. Campanha da fraternidade, de certa forma, o texto, de certa forma, interpretou quando propõe que Cristo, nossa paz, fez do que era dividido uma unidade. Sim, o sentido é esse. Não há divisão, sim há unidade. Mas a palavra do apóstolo, mais do que a interpretação, é ainda mais contundente. Quando ele diz: Cristo é a nossa paz. De dois povos fez um só, derrubando o muro da inimizade que os separava. Cristo é nossa paz, de dois povos fez um só povo, derrubando o muro da inimizade que os separava. São Paulo está falando concretamente de um muro que existia. Ainda hoje, de vez em quando, de tempos em tempos, surge algum governante querendo construir um muro separando uma região de outra. Mas é claro, não são só os muros de pedra, são os muros que cada um de nós constrói também nos nossos relacionamentos, quando não nos dispomos ao diálogo, à reconciliação e ao perdão. Mas São Paulo, quando estava falando do muro, ele dizia mesmo de um muro lá no templo de Jerusalém, que separava dois povos, o povo judeu da antiga aliança, do povo pagão, do povo da cultura greco-romana. São os judeus de um lado, pagãos de outro, circuncisos de um lado, incircuncisos de outro, cidadãos da terra de um lado, estrangeiros e refugiados de outro lado. E São Paulo vai dizer: agora não tem mais isso. Cristo é nossa paz. Ele derrubou e derruba os muros que nos separam. De dois povos, ele fez um ser humano, uma pessoa nova, estabelecendo a paz, reconciliando estes dois povos, ou todos os povos, com Deus. Veio anunciar a paz. Olha a insistência de São Paulo na palavra paz, na mensagem da paz. Paz para os que estavam longe, os gentios, os pagãos. Paz para os que estavam perto, os judeus. É claro, hoje e no decorrer, desde que Cristo realizou a sua missão, culminando-a com a morte e ressurreição, e desde que a missão da Igreja se iniciou e se instaurou na humanidade, esta mensagem vem continuamente sendo proclamada e testemunhada. Mas, além do lema, que é a palavra bíblica, portanto a palavra mais forte, este lema vem para ilustrar o tema: fraternidade e diálogo. Não existe fraternidade sem diálogo. E não existe diálogo sem compromisso de amor. Portanto, diálogo pressupõe amor. Diálogo pressupõe verdade. Diálogo pressupõe sinceridade.
lealdade, confiança, tudo faz parte do diálogo com amor. E aí, o tema da campanha da fraternidade, que este ano é também ecumênica, ou seja, o diálogo tem que acontecer também para além dos limites da nossa igreja. Um diálogo com as religiões, um diálogo com as igrejas cristãs, um diálogo com a verdade que não abre mão dos valores. Diálogo com as religiões, com as outras igrejas, de modo que nunca necessitamos, e aliás não só não necessitamos, como não devemos, abrir mão da nossa doutrina. Os nossos irmãos de outras igrejas nem esperam isso de nós. É o diálogo na sinceridade e diálogo naquilo que nos une, o Cristo, a pessoa do Cristo, o Evangelho do Cristo e a missão do Cristo de evangelizar. Mas eu dizia também diálogo que não se abdica dos valores. Nós jamais vamos nos abdicar do valor da fraternidade, do amor, da paz, da justiça neste mundo e de combater o que é mal, combater a violência, combater a criminalidade, combater a corrupção, combater o aborto. Nunca vamos abrir mão no diálogo, aí que o diálogo tem valor, quando nós apresentamos os nossos valores, ou seja, não a violência, não a criminalidade, não a corrupção, não ao aborto. Aí o diálogo fica consistente. Claro, naquela linha sempre acolhemos as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus ama também o pecador. Temos que ter cuidado para não achar que os outros é que são pecadores e não nós. Pecados todos temos. E por isso, Deus não acolhe o nosso pecado, mas nos acolhe enquanto pecadores, para nos corrigir, para nos perdoar. E depois também é importante lembrar as instâncias do diálogo. Onde que nós vamos dialogar? Com que instâncias? Eu diria pelo menos 3. A primeira é a família, porque quando falta diálogo na família, vai faltar também compreensão, vai faltar também perdão, e na família também estarão presentes os males da sociedade. Quando falamos, por exemplo, do feminicídio, a violência contra a mulher, a violência que causa até assassinato de mulheres. Onde é que acontece? Também na família. Então o diálogo começa lá. Depois, o diálogo na igreja e com as outras igrejas. E como dialogar com as outras igrejas se criamos divisão dentro da nossa igreja? E por isso este esforço de também dentro da nossa igreja não sermos daqueles ou pertencermos àqueles grupos que hoje estão fazendo tanta polêmica e que se acham os puros, que se acham os verdadeiros, pequenos grupos que se acham mais verdadeiros do que a igreja inteira, pequenos grupos de hoje que acham mais verdadeiros do que a igreja em todos os seus 2000 anos de história. Mais humildade, mais silêncio, mais oração, mais diálogo baseado no amor. Diálogo na família, diálogo na igreja, diálogo entre
às igrejas. E diálogo na sociedade, um diálogo que ajude a construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, e com questões bem concretas. E cuidado para, quando falamos de questões concretas, dizer isso não pertence à Quaresma. Por exemplo, quando o Papa fala da importância de olhar para a situação e lutar por terra, teto e trabalho. Isso não é da Quaresma. Falar de feminicídio, isso não é da Quaresma. Como que não é da Quaresma? O que é da Quaresma? Falar das nuvens? Falar dos anjos? Não. A fraternidade acontece na transformação das estruturas da sociedade. E por isso, este apelo do Papa nos ajuda a olhar aqueles que não têm teto, que não têm terra, que não têm trabalho. Claro, é muito fácil para quem tem teto e para quem tem trabalho dizer que esses assuntos não são da Quaresma. Claro, a gente está no conforto e os outros e fazemos a nossa Quaresma no conforto e os outros que busquem a solução. Não. Então, a caridade incide nas questões da nossa vida, superar as desigualdades, superar o racismo, superar as violências, a discriminação, a pobreza, a miséria. Tudo isso é o nosso testemunho no diálogo com a sociedade. Cuidar da casa comum, defender a criação de Deus. Isso não é da Quaresma. É da Quaresma, claro que é da Quaresma. É tempo sim de cuidar. Se cuidarmos, no final da Quaresma teremos realizado uma Quaresma melhor, mais santa, mais verdadeira, mais cristã, mais segundo o Evangelho. Pois bem, são algumas indicações que a palavra de Deus proclamada nos traz, que o lema da campanha da fraternidade, Cristo é nossa paz, Ele que derruba os muros das separações, e que este tempo é favorável para a oração. Eu quero repetir, o Padre Carlos disse que hoje, o dia inteiro, teve gente vindo buscar a confissão. Isso é Quaresma também, claro. Olha aí, que coisa boa, que a gente busque a confissão, que a gente busque as cinzas, como estamos buscando agora. Vamos abençoar e realizar este gesto. Que a gente busque a conversão do nosso coração e também das estruturas injustas do mundo, para que reine a fraternidade e a unidade e o sonho de Cristo, que todos sejam um. Amém.